eu quero convidar você a que possa, por favor, acompanhar a leitura do texto bíblico que servirá para a nossa reflexão. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, versos de 1 a 3. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versos de 1 a 3. Depois o texto correlato, que fica em Colossenses, capítulo de número 3, versículo 20. Primeiro Efésios, capítulo 6, de 1 a 3. Depois Colossenses 3, 20. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Colossenses capítulo 3, versículo de número 20. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Amém. Bom, hoje chegamos a respeito do tema filhos de verdade. Já fizemos esposa de verdade, marido de verdade, pais de verdade, e hoje chegamos a filhos de verdade, tendo como base aqui o texto da Epístola de Paulo aos Efésios, começando a partir do capítulo 5, tomando como base a introdução de 15 a 21, e depois seguindo a partir do versículo 22. A primeira coisa que eu gostaria de destacar nesta noite é a importância da família. A família é um projeto de Deus. A família foi constituída com um objetivo, com um alvo, com uma função, com uma missão. Ela não foi criada a ermo, ela não foi criada sem uma definição, ela não foi criada sem uma estrutura, ela foi criada por Deus e o objetivo para o qual ela foi criada precisa ser desenvolvido, este objetivo precisa ser perseguido, este objetivo é uma responsabilidade de todos nós. O que nós temos como objetivo para a família é, primeiro, refletir a glória de Deus. A família precisa refletir a glória de Deus, começando a partir do casal, a partir do marido, a partir da esposa, no que diz respeito ao entendimento, à concórdia, no que diz respeito à harmonia, no que diz respeito ao respeito, também ao amor. Todas essas questões estão atreladas a refletir a glória de Deus, porque devemos ter em mente que a família foi constituída para seguir o exemplo do relacionamento trinitário. Então a família está a refletir a glória de Deus. Quando há desajustes, quando há incompreensões, quando há desarmonia, este reflexo certamente não ocorre. Então o primeiro objetivo da família é refletir a glória de Deus, mas reproduzir a glória de Deus. E a reprodução da glória de Deus se dá pela educação, pela instrução e pelo discipulado dos filhos. Os pais, conscientes da sua missão, da sua vocação, do seu encargo, da sua capacitação, educam os filhos para que os filhos possam refletir o caráter de Deus, e assim então vai se reproduzindo a glória de Deus por meio de um trabalho sério, por meio de um trabalho sistemático, por meio de um trabalho criterioso e, acima de tudo, por meio de um trabalho envolto em amor. O nosso objetivo é que os nossos filhos estejam a refletir a glória de Deus e também representar essa glória de Deus por meio do exercício do mandato cultural, do mandato social, do mandato espiritual, dos valores do reino do nosso Deus. Nós somos embaixadores. Os nossos filhos são educados, preparados, instruídos para que eles possam refletir os valores do reino no qual estamos, do rei a quem servimos, de sorte que em tudo Deus seja glorificado. Então a família tem como objetivo refletir, reproduzir e representar a glória de Deus. Eis a importância da família. Segundo aspecto, a importância da harmonia familiar. Eu posso ter, com base em preceitos morais, uma família que se diga e efetivamente seja estruturada. Não é impossível
que uma família não cristã, assistida pela graça comum, tenha no exercício das suas atividades aspectos ligados à moral, à ética e aos bons costumes que sejam louváveis e inclusive de destaque. Mas essa não é a questão. Termos uma família moldada, estruturada numa moral regida por nossa sociedade ou em padrões constituídos pela sociedade. Não é isso que eu estou falando. A harmonia da família, ela deve existir e ela deve brotar da compreensão do lugar e do ser de Deus no seio familiar. Não é por outro motivo que nós temos no Salmo 127 a declaração de que sem Deus a vida é vã. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, a partir da base, que é o próprio Deus, a família vai se desenvolvendo e vai exercendo a sua influência por conta da obediência à palavra de Deus, que é a sua base. Ninguém pode dizer que tem a Deus por base da sua casa e não tem o acatamento da sua palavra no ordenamento da sua vida familiar. Isso não existe, isso é uma incoerência. Dizer, Deus é a base do meu lar, porém a palavra de Deus não tem lugar no meu lar. Ou o lugar que a palavra de Deus tem é um lugar decorativo, ela está ali, é um exemplar muito bonito, mas ela não tem nenhuma influência na dinâmica, na orientação, no dia a dia, na instrução, na correção, no incentivo da vida familiar. Portanto, a importância da harmonia tendo Deus como base, tem o marido exercendo uma liderança altruísta, tem a esposa com uma submissão bíblica que é pautada na ação voluntária e espontânea, baseada no temor que se deve ter ao próprio Deus. São filhos obedientes e são pais cuidadosos. Aí sim, cada um desenvolvendo o seu papel, produz a harmonia que é devida no seio familiar e a família exerce a sua influência benéfica no seio da sociedade. O texto que nós lemos fala a respeito da obediência que os filhos devem ao pai. E é óbvio que o conceito apresentado aqui no texto é um conceito muito mais amplo. Portanto, vejamos. Primeiro, a importância de honrar os pais. Nós temos os 10 mandamentos, e é sabido aqui, se não de todos, creio, da grande maioria, que eles são divididos em duas partes. Os 4 primeiros mandamentos, eles dizem respeito aos nossos deveres para com Deus. Os 6 últimos mandamentos, eles dizem respeito aos nossos deveres para com o nosso próximo. E é muito interessante e não é aleatório que os deveres para com o próximo, eles tenham início a partir do relacionamento familiar. Porque o 5º mandamento é honra pai e mãe. Então, significa que se eu não tenho um ajustamento familiar adequado, se eu não tenho um comportamento familiar adequado, eu não posso ter um comportamento relacional adequado em nenhuma esfera da vida, porque tudo, conforme foi a oração aqui do presbítero Felipe, parte do lar, começa no lar, se desenvolve no lar. Então, a importância do relacionamento dos filhos para com os pais, numa atitude de honra, de obediência, de deferência, é o início, a base para o relacionamento em todas as demais áreas da vida humana. Um filho que é desrespeitoso para com o seu pai, ele não será um bom esposo, ele não será um bom funcionário, ele não será um bom patrão, ele não será absolutamente bom em lugar nenhum. Por quê? Porque a sua base está completamente corroída. Ele pode ser, e aqui eu uso a palavra esperto, no sentido pejorativo, ele pode ser esperto,
ele pode manipular a situação, ele pode ser interesseiro, ele pode ser astuto, ele pode certamente desenvolver até atividades de forma excelente, porém tenha cuidado, porém fique de olho, porque se ele não consegue respeitar pai e mãe, não é a você que ele vai respeitar. Se ele não considera pai e mãe, não é a você que ele vai considerar. Por isso eu dou sempre esse conselho àqueles que estão namorando. Quer saber quem é seu namorado? Veja como ele trata os pais. Quer saber quem é sua namorada? Veja como ela trata os pais. Preste atenção, fique atento, porque é a melhor maneira de você já identificar como você será tratado ou destratado. Então é fundamental, o relacionamento começa a partir de casa e a honra aos pais, ela é devida. Como podemos perceber a decadência de uma sociedade? Como podemos identificar quando uma sociedade está desmoronando? Dentre outros elementos, a falta de submissão dos filhos para com os pais, ou a falta de respeito para com a autoridade. Por favor, abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Vejamos a partir do verso de número 28. O texto está inserido num contexto de depravação, de derrocada da sociedade. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de morte de que são passíveis, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, quando há a desobediência para com os pais, a desobediência para com as autoridades, a desobediência para com os superiores, nós temos um sinal claro de desmoronamento da sociedade. Então, a desobediência, o desrespeito, o desacato, a desconsideração aos pais é um sinal claro de que a sociedade está ruindo, de que a sociedade está desmoronando. É importante, meus amados irmãos, fazermos aqui uma distinção entre autoridade e autoritarismo. Autoridade é uma palavra que está soando muito mal no nosso meio, no nosso ambiente. Por quê? Porque as pessoas estão desenvolvendo uma aversão à obediência, uma aversão à submissão, uma rejeição a qualquer liderança constituída. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque isso é antibíblico. O Deus a quem servimos, o Deus em quem cremos, ele estabeleceu regras, normas, parâmetros que são aplicados e devem ser obedecidos na sociedade. O autoritarismo deve ser combatido, mas nós não podemos confundir autoritarismo com autoridade. Hoje a nossa sociedade está majoritariamente, não toda ela, mas boa parte da nossa sociedade, rejeitando a autoridade. E nós não podemos
acompanhar esse pensamento, porque certamente esse pensamento ele é destrutivo. Acompanhe ainda, por favor, em 2 Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 5. 2 Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 5. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Eu não sei se você percebeu que a desobediência aos pais, ela está associada a tantos pecados terríveis, a tantos pecados destruidores, tanto na lista de Romanos, quanto agora na lista de Timóteo. Nós temos questões gravíssimas, e você vai perceber que a desobediência aos pais está entre estes pecados que são gravíssimos. Agora eu chamo a sua preciosa atenção para a posição de Paulo aqui. Diz o seguinte: foge também destes. Destes quem? Destes homens. Não se associe, não se reúna, não tenha comunhão, nos diz o apóstolo Paulo, com pessoas que assim procedem. Nós não devemos de forma nenhuma nos associar no sentido de chancelar o comportamento, de aprovar as atitudes, de fechar os olhos para os desmandos. Nós não podemos, meus amados irmãos. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, não é boa companhia, não é salutar, não é saudável, não faz bem, portanto, foge também destes. E a linguagem é uma linguagem enfática. Por quê? Porque a desobediência aos pais é algo seríssimo, é algo grave, é algo danoso, é algo mortal. Quais são os problemas que nós enfrentamos hoje na sociedade, na nossa sociedade, aqui em Vitória e na região metropolitana, só para termos um corte mais próximo da nossa realidade? Com relação à desonra para com os pais, a desobediência para com os pais, a desconsideração para com os pais, nós temos um problema sério, que é o problema da violência. Em 2015, foi publicada uma matéria no jornal de grande circulação aqui do nosso estado, que no ano anterior, 1000 casos foram registrados na região metropolitana, casos de agressão física. São boletins de ocorrência. Agora, vejamos o que não foi registrado, porque muitos casos de agressão acabam não sendo registrados. Geralmente são registrados aqueles que já chegaram no limite, quando os pais não estão aguentando mais, quando já não suportam mais, quando estão pedindo socorro. Nós tivemos aqui 1000 casos, 1000 notificações de agressões. Então é uma desonra quando o filho agride, quando a filha, quando os filhos agridem aos pais. Não só por meio de espancamento, não só por meio da agressão física, mas também da agressão verbal. Porque não há muitas vezes agressão física, mas há agressão verbal, impropérios, palavrões, xingamentos, maldições, injúrias. Então isso é uma desonra. E esse processo de violência no lar se estabelece pela falta de compreensão, pela falta de aceitação do lugar, do papel que os pais eles possuem na vida dos filhos. Nós, como igreja, precisamos instruir
os nossos filhos, nós precisamos educar os nossos filhos e precisamos dar um testemunho à nossa sociedade de como os pais eles devem ser tratados. E certamente a violência física deve ser algo completamente banido, completamente rechaçado. Não só a violência física, como também a violência verbal. Um outro grande problema na nossa sociedade, nos nossos dias, no nosso contexto, o abandono dos pais. Esse é um assunto muito sério. São filhos, eles não querem assumir a sua responsabilidade no que diz respeito ao cuidado para com os seus pais. E o que é que eles fazem? Eles abandonam. E esse abandono a que eu me refiro aqui, não significa em momento algum que foi deixado numa via pública. Muitas vezes os pais, eles possuem condição financeira para a sua manutenção, eles possuem condições para o seu sustento, mas o abandono a que eu me refiro aqui é o desprezo. O abandono a que eu me refiro aqui é a indiferença. Há também o abandono no sentido do deixar de lado, deixar sem cuidado, deixar sem absolutamente nenhum tratamento. Mas não é disso que eu estou falando aqui agora. Eu estou falando aqui agora no sentido da indiferença. Então, muitos pais estão abandonados. Pasmem os meus irmãos. Pasmem os meus irmãos. Há animais de estimação que são mais bem tratados do que os filhos. Isso aí é um erro dos pais. Os pais, às vezes, tratam melhor o animal de estimação do que os filhos. Mas há casos de filhos que tratam melhor o animal de estimação do que os pais. Há filhos que cuidam diariamente do animal de estimação e anualmente dos pais. Quando? No Natal, por desencargo de consciência, dá uma passadinha na casa de papai, dá uma passadinha na casa de mamãe. Não importa se os pais possuem ou não condição financeira. O abandono aqui é um abandono quanto à afetividade, quanto aos laços afetivos, quanto ao carinho, quanto ao afeto. Então, muitos estão abandonados. E aqui eu queria fazer uma ressalva com justiça, porque há casos, e casos justos, em que o filho, a filha, os filhos não podem ter a companhia dos pais. Então os pais estão numa casa de repouso, estão num lar de idosos. Isso é uma questão que existe e muitas vezes é uma necessidade que se impõe, não é uma escolha, é uma necessidade. Mas o fato de estar num lar de idoso, numa casa de repouso, ele não está abandonado. Então isso é importante que fique claro, é importante que isso fique patente. O abandono se dá não é por conta do local físico, o abandono se dá é por conta da ausência da afetividade. Então não pode ser abandonado. Um outro problema seríssimo que nós estamos enfrentando agora: os filhos com uma dependência financeira dos pais no que diz respeito à sua aposentadoria. Em alguns contextos, meus amados irmãos, os aposentados, eles já não mais possuem nem sequer o direito de administrar o recurso, porque os filhos já ficam com o cartão e a senha e eles controlam os recursos e usam ao seu bel prazer, conforme a sua imaginação, conforme o seu querer, conforme a sua vontade, desrespeitando os seus pais. A quantidade de aposentados que estão sustentando os filhos é algo alarmante em nosso país. Alarmante. Então isso é uma desonra. E aqui eu não me refiro a uma questão pontual do pai socorrer o filho, do pai ajudar o filho, do pai fazer uma intervenção no momento de crise, no momento de necessidade. Não estou falando disso. Vocês são maduros o suficientes para entender. Nós estamos falando de exploração.
E os casos são inúmeros. Mas esse aqui corre o risco de ser bem presente no seio da igreja. Acredito que os outros não sejam tão presentes no seio da igreja ou inexistentes no seio da igreja, mas tem um aqui que é perigoso. E eu peço atenção dos filhos agora para isso aqui. A obediência aparente. A obediência aparente é uma desonra. A obediência aparente atenta contra o mandamento de Deus. O que é a obediência aparente? A obediência aparente é o seguinte: eu vou fazer porque não tem jeito. Eu vou fazer porque não tem jeito. Se tivesse um outro jeito, eu não faria. Ou seja, estou fazendo externamente, interiormente eu estou desobedecendo. Então, se você obedece exteriormente e interiormente, você está contraditando, você está se rebelando, você está rechaçando a orientação dos pais, isso é uma desonra e atenta contra a vontade de Deus, e certamente a bênção de Deus não haverá de envolver a sua vida. Sabe por quê, irmãos? Porque o pai, a mãe, os pais, eles não conseguem sondar o coração. Você consegue enganar pai e mãe, você consegue disfarçar. O problema é que você não consegue enganar a Deus, porque Deus sonda os corações. Deus sabe se você está obedecendo efetivamente para honrar pai e mãe, ou se você está apenas cumprindo algo porque você não pode fazer absolutamente nada com relação àquela questão. Isso são questões extremamente importantes e que nós precisamos tratar, porque diz respeito de uma disposição interna. A mesma coisa, mudando o que deve ser mudado, se aplica à oração. Uma coisa é você se submeter à vontade de Deus. Outra coisa é você se resignar a uma situação. A resignação é você dizer: olha, só vou me submeter a isso porque eu não tenho outra saída. Então tem muito crente que ele está resignado ali, só não tem outro jeito a dar, mas essa vontade de Deus para a minha vida eu não quero, isso eu não aceito, porém eu vou ter que me sujeitar a isso. Nós aceitamos a vontade de Deus porque ela é boa, perfeita e agradável. Então há uma diferença quando nós obedecemos com alegria, quando nós obedecemos com satisfação, quando nós obedecemos com entusiasmo e quando nós obedecemos porque não tem outro jeito. Então a obediência aparente é desonra sim a Deus. Quais são então as atitudes à luz da Escritura que os filhos eles devem nutrir, eles devem desenvolver com relação aos seus pais, dentro deste conceito de obediência, dentro desse conceito de honra? Primeiro, amor. Os filhos são incentivados, orientados, instruídos e capacitados por Deus para amar aos seus pais. E amar aqui temos palavras e atitudes. Quando foi a última vez que você disse ao seu pai, à sua mãe: eu te amo? Quando foi a última vez que você proferiu palavras carinhosas, afetuosas, expressando ternura para com o seu pai, para com a sua mãe? Nós somos chamados por Deus para amar aos nossos pais. Nós somos capacitados por Deus para amar os nossos pais. Então, o amor ele deve ser expressado, ele deve ser apresentado por meio de palavras e de atitudes. Abraçar, é isso mesmo, faz bem, Felipe. Felipe está abraçado ali com a mãe que não larga. Está bom, pode ficar abraçado ali no estudo bíblico. Isso é muito bom, isso faz bem. Abrace o seu pai, abrace a sua mãe, abrace o seu avô, abrace a sua avó. Diga o quanto você o estima, o ama, o respeita, o admira. Isso é bíblico e nós precisamos disso na vida.
Mas, respeito. O respeito passa pela obediência. O respeito passa pelo acatamento. O respeito passa por seguir as orientações, as instruções, as diretrizes. Nós precisamos aprender a respeitar os nossos pais. Há limite de idade para respeitar os pais? Exemplo, alcançou 18 anos, está liberado. Alcançou 25 anos, está liberado. Depois que casa, está liberado. Não existe isso, meus amados irmãos. O respeito, ele continua durante toda a caminhada, durante toda a vida, durante toda a trajetória. Isso é de suma importância. E os nossos filhos observam o tratamento que nós dispensamos aos nossos pais. Eles ficam atentos à forma, ao procedimento, ao comportamento que dispensamos aos nossos pais, e eles estão observando, eles estão aprendendo conosco. Se os nossos filhos percebem que nós não mais respeitamos os nossos pais, eles vão compreender que há um limite, que há um teto, que há um parâmetro, onde eles estão então autorizados a desrespeitar pai e mãe. E não existe esse parâmetro, não existe esse momento. Durante toda a vida, nós somos chamados a respeitar, a obedecer, a seguir a instrução, a seguir o conselho, a ouvir os nossos pais. Mas, cuidado, a honra a que Paulo faz menção aqui, citando o 5º mandamento lá de Êxodo, capítulo 20, diz respeito a como nós lidamos com os nossos pais. A atenção, o cuidado com a saúde, o diálogo e a solução de conflitos. Começando, atenção. Quem recebe mais atenção de sua parte? Seus pais ou o smartphone? Eu ouvi algo que eu fiquei impressionado negativamente, e ouvi do reverendo Hernandes. Ele disse que as redes sociais servirão de testemunha contra muitos cristãos no dia do juízo final, porque tem cristão que passa mais tempo nas redes sociais do que na vida devocional. Então dizer que não tem tempo quando estava nas redes sociais, navegando, sem efetivamente estar fazendo nada que esteja atrelado ao acadêmico, ao profissional, seja só mesmo navegando, aquilo servirá de testemunho contrário. E isso se aplica, meus amados irmãos, na relação familiar. Eu não tenho dúvida de que há filhos que possuem mais intimidade com o seu smartphone do que com seus pais. Passam mais tempo com o seu aparelho ou nas redes sociais do que com os pais. Honrar e cuidar, honrar e obedecer tem a ver com dispensar atenção. Como vai a saúde dos seus pais? Você tem interesse em saber, em acompanhar, em participar do quadro clínico dos seus pais? É importante, meus amados irmãos, é uma demonstração de cuidado, é uma demonstração de carinho, é uma demonstração de zelo, é uma demonstração de ternura. Às vezes o pai, a mãe, os pais estão enfermos e os filhos não sabem. Geralmente os pais, eles desenvolvem aquela teoria de não partilhar para não preocupar. Geralmente os pais fazem assim: não, eu não quis falar para não preocupar, eu não quis compartilhar para que você não ficasse mais preocupado, você já tem muitas coisas com que se ocupar. Sabedores dessa teoria, sabedores dessa desenvoltura, nós temos que perguntar, nós temos que procurar, nós temos que investigar, nós temos que acompanhar, porque senão a informação não chega. Honrar pai e mãe, obedecer, tem a ver com o cuidado com a saúde, tem a ver com o diálogo, com a conversa,
com a troca de informações. E aqui eu queria dizer para os meus queridos irmãos que não faço nenhum exercício aqui no sentido de desconhecer as dificuldades que muitas vezes estão patentes nos relacionamentos. Quem é que tem uma família perfeita? Quem é que tem os filhos perfeitos ou os pais perfeitos? Acredito que nesse auditório ninguém, porque se tivesse não estaria aqui. Todos nós temos as nossas limitações, quer como pais, quer como filhos. Agora, todos nós somos desafiados, quer pais, quer filhos, no aprimoramento do nosso relacionamento à luz do ensino bíblico. Então, nós precisamos conversar mais com os nossos pais. Nós precisamos falar mais com os nossos pais. Nós precisamos ouvir mais os nossos pais. E é uma pena, porque muitas vezes nós, os filhos, nos tornamos impacientes com os nossos pais. Quando nós estamos muito envoltos nessa questão da produtividade, do administrar o tempo, nós nos tornamos, às vezes, extremamente metódicos e sistemáticos. Eu não sei se você já teve a experiência de, conversando com alguém, não permitir que a pessoa conclua as frases. A pessoa está desenvolvendo o raciocínio, mas você tem pressa. Aí você conclui para ela a frase. Eu não sei se você já fez isso. Se você faz isso, não faça isso. Ouça seu pai, ouça sua mãe, não tenha pressa. Não tenha pressa. O tempo está passando, o tempo passa rápido. E nós precisamos aproveitar o melhor do tempo que nós temos com os nossos pais. Você, sobretudo, que pode privar da companhia dos seus pais. Quem tem os pais mais distantes, se limitam às ligações, ao WhatsApp. Mas você que está aí próximo, junto, vá conversando mais, vá falando mais, vá ouvindo mais. E, no que diz respeito aos conflitos, tenha paciência. Tenha paciência com os seus pais. Todos nós temos uma formação diversificada. O mundo, a cultura, o contexto em que os nossos pais foram formados tem as suas peculiaridades. O nosso contexto tem as suas peculiaridades. E os nossos filhos têm as suas peculiaridades. Você não pode pegar 3 gerações e imaginar que elas estarão todas alinhadas nos usos e costumes da mesma maneira. Então nós precisamos ter paciência, nós precisamos ter cuidado, nós precisamos ter tato, nós precisamos ter habilidade na solução dos conflitos. Isso significa cuidar, honrar, obedecer e zelar pelos pais. Colossenses, capítulo 3, versículo 20, tem uma expressão que chama a nossa atenção e deve ser objeto de nossa consideração. O texto diz assim: filhos, em tudo obedecei a vossos pais. A palavra que tudo tem um peso extraordinário. Depois, que eu sei que a turma que gosta, depois vocês vão lá no grego e dão uma olhadinha no grego, o peso que tudo tem no texto. Tem um peso importantíssimo.
Mas eu quero lembrar a você primeiro que Paulo está escrevendo para cristãos. Paulo escreve a cristãos. Então, quando Paulo coloca aqui tudo, e a palavra do grego que ele usou para tudo tem um peso extraordinário, significa que os filhos devem obedecer tudo que pais cristãos, zelosos da glória de Deus, haverão de instruir, porque os pais cristãos, zelosos da glória de Deus, não darão nenhuma instrução, orientação, determinação contrária à palavra de Deus. Então, tudo aqui é dentro de um contexto em que a palavra do próprio Deus, ela é seguida e obedecida. Não é tudo indiscriminadamente. O pai e a mãe, eles não podem mandar, orientar, instruir de forma aleatória a palavra ou contraditória à palavra. Então, há um limite para que os filhos obedeçam aos pais. E qual é o limite da obediência dos filhos para com os pais? É até o momento em que a palavra de Deus ela não seja desobedecida, ela não seja contrariada, ela não seja desrespeitada, ela não seja afrontada. Então, se os meus pais pedem que eu faça algo que é contrário à palavra de Deus, eu estou autorizado então a não acatar aquela ordem, porque eu tenho uma ordem superior àquela, que é a ordem do próprio Deus, que nos é apresentada em sua bendita e gloriosa palavra. Finalizo, meus amados irmãos, destacando dois aspectos que o apóstolo Paulo apresenta aqui no texto. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Paulo diz que os filhos devem obedecer aos pais porque é justo. Justo em que sentido? Primeiro, no sentido da experiência. Os filhos precisam aprender a humildade. Os filhos precisam aprender que os seus pais já passaram por aquele caminho, já conhecem aquelas circunstâncias, aqueles dilemas, aquelas lutas. Então, os filhos precisam de humildade para entender que os seus pais, eles possuem know-how. Eles têm competência para instruir. O problema é justamente esse, que os filhos não querem dar ouvido, atenção aos pais. Paulo diz, é justo porque eles possuem experiência. Eles já passaram por aquele caminho, eles conhecem o percurso. Por isso, filhos, sejam humildes e ouçam, obedeçam, sigam os pais, porque é justo. Em segundo lugar, porque revela gratidão. Gratidão por aquilo que já foi realizado. É óbvio que os pais não realizam o cuidado para com seus filhos para serem reconhecidos, para serem aplaudidos, para terem o seu nome em destaque. Eles não estão buscando uma recompensa. É algo que é feito com altruísmo, é feito com liberalidade, é feito com amor. É uma doação, não é um investimento. Filho não é investimento. Nós estamos doando, não estamos fazendo algo para receber no futuro. E o filho deve ter gratidão para com os seus pais, deve ter reconhecimento para com os seus pais. Por isso o apóstolo Paulo diz que a obediência dos filhos para com os pais no Senhor é justo. É justo porque eles são mais sábios, é justo porque eles são altruístas. Por isso é justo que os filhos sejam obedientes. Mas honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. É porque é um mandamento. É porque Deus determinou que os filhos devem obedecer os pais. E aqui, meus amados irmãos, vem uma questão muito importante. A obediência dos filhos para com seus pais não tem a ver com o temperamento dos pais,
não tem a ver, muitas vezes, com a compreensão maior ou menor dos pais. Não tem a ver. Se o pai é mais compreensivo ou menos compreensivo, se o pai é mais altruísta ou menos altruísta, se a mãe é mais dedicada ou menos dedicada, os filhos devem obediência aos seus pais. Não há uma condicional aqui. Se seu pai for compreensivo, seja obediente. Se sua mãe for altruísta, seja obediente. Não, é para ser obediente aos pais. Enquanto a palavra de Deus não for desrespeitada, não for desacatada, não for vilipendiada, nós precisamos exercer a obediência para com os nossos pais. É um mandamento de Deus. E o próprio Deus vela e zela para que aqueles que se submetem, obedecem, não aparentemente, não interesseiramente, mas pela ação do Espírito de Deus, Deus é servido em abençoar. Era óbvio que no contexto original, era para que eles vivessem muitos anos na terra prometida, na terra que mana leite e mel. E expandindo-se para o conceito da nova aliança, para que nós tenhamos longevidade, para que nós tenhamos qualidade de vida, para que nós tenhamos alegria no tempo em que Deus nos permite viver aqui neste mundo. A obediência para com os pais é da parte de Deus, requerida de todos nós. Meus amados irmãos, não existe construção melhor do que a construção, a edificação, o desenvolvimento da nossa família. Não existe área que mereça mais a nossa atenção, o nosso cuidado, o nosso zelo, o nosso tempo, as nossas energias. Não existe. A família se destaca, sobrepuja, é primordial. Porque o que adianta você ser um profissional bem-sucedido e a sua família está esfacelada? O que adianta você ser realizado academicamente se você não tem diálogo com os seus filhos, se você não tem envolvimento com a sua família? O que adianta você ter patrimônio? O que adianta você ter acumulado riquezas? O que adianta você ser reconhecido na sociedade, se no lugar mais importante da nossa existência não há comunicação, não há carinho, não há respeito, não há ternura, não há afeto? O que adianta? Mara, eu nunca comi esse negócio de caviar, só ouço falar, nunca comi esse negócio, mas não tem caviar no mundo que substitua um abraço, um beijo, uma palavra de ternura na família. Não existe tênis de marca, não existe aparelho eletrônico, não existe absolutamente nada que substitua o vínculo familiar. E nós temos a bênção, e eu estou fazendo mesmo uma exclusão, nós temos a bênção de ter a família e sabemos por que temos a família. Porque há quem vive em família aguardando que alguém lhe diga o que significa família. E nós temos a bênção de saber. Deus nos abençoe, para que cada um de nós possa exercer, ajudados por Deus, os papéis que o próprio Deus nos confiou: marido, esposa, filho, pai, tudo isso para a glória de Deus. E o que nós fizermos em casa vai refletir aqui na igreja, vai refletir na nossa sociedade. Eu quero convidar você para mais um momento de oração. Logo depois, pastor Daniel impetra a bênção, cantaremos o tríplice amém. E eu peço a você que não saia, eu tenho dois avisos para compartilhar com vocês. Oremos ao Senhor nesse instante. Senhor Deus, nós somos gratos
pelos membros de nossa família. Nós somos gratos, ó Deus, porque podemos desfrutar da presença dos nossos familiares. Ó Deus, te damos graças por aqueles que são carinhosos, respeitosos, que são ternos, que são altruístas. Aqueles, ó Deus, que se esforçam, que se dobram, que se desdobram para o bom andamento da vida familiar. Mas também, ó Deus, nesta noite, nós somos gratos e intercedemos em favor daqueles, ó Deus, que não poucas vezes trazem transtorno e dissabores no seio da família. Nós oramos por eles, ó Deus, pedindo a tua intervenção, pedindo, ó Deus, a mudança, pedindo, ó Deus, a transformação, porque cremos, ó Deus, que tu podes transformar, porque o Senhor é aquele que dá vida ao que está morto, o Senhor é aquele que resgata, arranca do império das trevas e transporta para o reino do Filho do teu amor. Por isso, ó Deus, nós queremos pedir a tua misericórdia para com os nossos familiares ainda não convertidos. Ó Deus, converte-os, quebranta o coração, permita-lhes, Deus, nascer de novo, serem regenerados, reconhecerem o teu Filho como o único e suficiente Salvador. Ó Deus, nós te pedimos pela conversão dos nossos familiares. Senhor, nós suplicamos pela santificação, pela consagração daqueles que já foram alcançados. Ó Deus, que cada lar cristão esteja a refletir nesta sociedade tão desorientada, tão desestruturada, tão sem esperança, à luz do Evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe as famílias que aqui congregam, as famílias aqui representadas. Ó Deus, se há alguma ruptura no seio familiar, algum desentendimento, alguma mágoa, algum ressentimento, que haja, Deus, perdão, reconciliação, reestruturação, para a glória, Senhor, do teu nome. Deus, nós te pedimos, ó Pai, tenha misericórdia de cada família que aqui congrega e vai ao encontro de cada uma, segundo o teu querer, segundo o teu propósito, segundo a tua vontade. Oramos assim, Senhor, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém.